Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos continuar no Salmo 30, agora finalizando, versículos de 8 a 12. E nós vimos ontem que Deus de fato resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, de tal modo que Davi testemunhou que quando ele confiou naquilo que ele tinha, quando ele confiou em si mesmo, então Deus voltou o rosto e ele foi logo conturbado. E diante disso, Davi faz algo importante. Davi reconhece sua pequenez, reconhece sua fragilidade. E é então que ele ora ao Senhor, pedindo a Deus graça e misericórdia. O versículo 8 diz assim: Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Davi se humilha diante do Senhor. Ele clama a Deus diante da conturbação. Ele viu que a arrogância, o orgulho do homem não leva a nada, porque ele depende de Deus constantemente, todo o tempo, de tal modo que foi só Deus deixá-lo de canto e ele então sozinho começou a sofrer as angústias de uma vida que o pecado esteve deformando, porque o mundo jaz no maligno. Então ele se humilha novamente diante do Senhor e implora: ó Deus, eu preciso de ti. Ele reconhece que de fato ele precisa do Senhor o tempo inteiro, que há uma necessidade de Deus e que de fato quem o sustenta é o Senhor da glória, e implora ao Senhor. E então diz: mas Deus, se eu morrer, que proveito terá isso? Não tem mais proveito que eu glorifique o teu nome? É interessante que o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele chega a pensar, a refletir sobre essa questão. Ele diz: bom, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Mas se eu viver, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou glorificar o Senhor, eu vou estar servindo a Deus. Então, entre a morte, ainda que seja boa, porque eu estarei com Cristo, e a vida, em que eu estarei servindo e glorificando ao Senhor no meio da igreja, entre as pessoas, pregando o Evangelho, falando de Cristo, vejo mais proveito na vida, porque eu poderei engrandecer a Deus com ela. Então, Paulo diz que tinha certeza que por ser a sua vida muito mais proveitosa para glorificar a Deus, fazer a obra, servir ao Senhor, Paulo diz que tenha certeza que Deus o conservaria, porque ainda havia muita coisa para se fazer. Davi está dizendo algo parecido. Senhor, não é mais proveitosa a minha vida para que eu louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, sirva ao Senhor, faça a sua vontade, do que a morte, onde eu não estarei mais fazendo isso perante os homens? Isso deve nos levar a uma questão importante. A questão é: a sua vida está sendo uma vida de louvor ao Senhor, uma vida para a glória de Deus? Se refletirmos sobre você, viver ou morrer, poderíamos dizer que a sua vida é mais proveitosa porque você vive para a glória de Deus? Ou poderíamos dizer que tanto faz porque a sua vida não tem um proveito adequado? Você não está sendo bênção para as pessoas, não está exaltando a Deus com a sua vida, não está servindo, você apenas vive para si mesmo. Quando a pessoa vive apenas para si mesmo, tanto faz a sua vida, a sua morte, ela não tem nenhuma diferença, porque ela não tem proveito. Não é um utilitarismo, mas é fazer da vida aquilo que Deus deseja, porque nós somos criados para a glória de Deus, fomos criados para servir. E fazemos isso sendo bênção para as pessoas, fazemos isso louvando e glorificando a Deus perante o mundo. Davi via que a sua vida poderia ter muito mais proveito do que a sua morte. E de fato, se você olhar os salmos de Davi, um homem que pelo menos 73 salmos compôs, um homem que conduziu o povo de Deus na palavra do Senhor, que procurou servir ao Senhor, que foi muito
é abençoador, porque ele lutou as guerras de Israel e venceu, de forma que o nome de Deus foi glorificado na sua época. Foi ele que praticamente conquistou aquilo que depois Salomão herdou como império. Foi um homem que teve uma vida proveitosa. E a sua vida? Tem sido assim um instrumento de bênção? Veja que Davi tem argumentos. Porque Davi diz, Senhor, servindo ao Senhor em vida é muito mais proveitoso. Então, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia, eu me humilho outra vez. Eu reconheço que eu falhei. Eu confiei em mim mesmo, eu confiei nas minhas bênçãos, naquilo que eu tinha, naquilo que eu havia recebido do Senhor, mas agora eu reconheço que eu vivo na dependência do Senhor. Porque no final das contas, basta o Senhor virar o rosto e então o homem vai ao pó. Porque o Senhor é que sustenta a vida. Mas Deus, tendo reconhecido isso, conserva a minha vida para que eu te sirva, para que eu te louve, para que eu te glorifique. Davi era um instrumento de bênção. Então veja que Deus ouviu a oração dele. Em versículo 11 ele diz, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Deus ouviu a oração de um homem que se humilhou diante dele, que tirou o seu orgulho e arrogância para se humilhar na presença do Senhor. Deus ouviu a oração de um homem que fazia da sua vida um instrumento para glorificar a Deus, que sabia que sua vida tinha como propósito a glória do Senhor e, portanto, deveria servir, deveria ser uma bênção em todos os seus dias. E Deus ouviu a sua oração. E, de alguma forma, o livrou de males, o livrou de inimigos. Não temos o contexto exato. O que foi que aconteceu, qual foi a situação exata em que Davi esteve ameaçado de morte. Mas Deus o livrou. O livrou da morte, o conservou em vida para que ele glorificasse a Deus por mais anos. Para que ele servisse ao Senhor por mais anos. E inclusive o testemunho de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, foi deixado para que nós jamais venhamos a alimentar qualquer tipo de orgulho em nosso coração. Veja então que Deus se agrada tanto da humildade quanto de uma vida que sirva ao Senhor, que cumpra o seu propósito de viver para a glória dele, sendo uma bênção, fazendo a vontade dele todos os seus dias. Deus foi glorificado nisso. Então ele diz, porque Deus ouviu a minha oração? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Para que eu sirva ao Senhor, Deus ouviu minha oração. Para que eu glorifique a Deus, Deus ouviu minha oração. Você deveria pensar nisso, nesses dias de dificuldade, nesses dias de pandemia, em que pessoas querem cura, querem a vida, mas elas não estão refletindo no propósito dela. Muitas pessoas estarão passando nesse período de pandemia e você verá que a sociedade não sentirá falta, porque eram pessoas que viviam para si mesmo e o único proveito que elas tinham era o proveito próprio. Portanto, nesse momento, pense qual é o proveito da minha vida, qual é a utilidade, mas qual é o propósito, para que você não pense no utilitarismo, mas pense em uma vida que tem propósito, que de fato cumpre a vontade divina, porque fomos criados por Ele. Pense nisso, porque nesses dias vidas estão passando muito rápido e muitas dessas vidas não têm refletido que mesmo que Deus desse a cura para elas, elas não viveriam para a glória de Deus. Você pode nesse momento pensar em como você deve ser um instrumento para glorificar a Deus. E Davi diz, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Louvarei o teu nome para sempre. Esse é o propósito da minha vida. Não é que eu me orgulho daquilo que eu tenho, não é que eu viva para mim mesmo, mas é que eu glorifique o teu nome todos os dias da minha vida. Esse é o propósito. E Davi então disse, eu louvarei para o Senhor para todo sempre. Faça isso, porque a sua vida estará glorificando a Deus e então vivendo conforme a vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado pela vida. É o dom do Senhor. Pedimos que nesses dias difíceis o Senhor guarde o teu povo, conserve o teu povo, para que te glorifique, te exalte, te louve, te bendiga, sirva e seja um instrumento de bênção no mundo que jaz no maligno, para que o teu povo mostre a humildade, para que o teu povo mostre o que é ser bênção, o que é servir, qual o propósito da vida, e até o último dia, até a volta de Jesus, ele esteja te exaltando. Que o Senhor receba a nossa oração, ó Deus, e abençoe assim a tua igreja, onde ela estiver. É o nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.